Poluição da água, semana 1, terceiro bimestre. Poluição. A palavra poluente designa toda substância presente no ambiente em quantidade que possa causar prejuízo aos seres vivos. Os resíduos provenientes das atividades humanas, que podem ser gasosos, líquidos ou sólidos, em geral contaminam o ar, a água e o solo, acarretam prejuízo aos seres vivos e atuam, portanto, como poluentes. Produzir poluentes liberados no ambiente causam a poluição. Poluir lagos e rios, derrubar matas nas regiões onde há nascentes de água ou na cabeceira de rios, desmatar a lateral dos rios ou modificar seu trajeto, jogar lixo em locais próximos a nascentes, lagos, rios ou poços, são atitudes que põem em risco os mananciais, que são as reservas de água superficiais e subterrâneas utilizadas para abastecer o consumo humano. Preservar os mananciais é necessário para assegurar água pura. A seguir são comentadas algumas formas comuns de poluição de água. Poluição pelas águas servidas. As águas usadas nas residências para lavar roupas, louças, dar descargas, tomar banho e outras finalidades similares são denominadas águas servidas. Águas residuárias, despejos líquidos ou resíduos líquidos. Misturados a ela estão restos de comida, fezes, urina, sabões e detergentes, e etc. As tubulações de esgoto, quando existem, muitas vezes conduzem as águas servidas diretamente para um rio. Processos naturais promovem a decomposição dessa substância sob a ação de micro-organismos decompositores. No entanto, quando as cidades jogam nos rios uma quantidade de águas servidas maior do que aquela que os decompositores conseguem biodegradar, ocorre o acúmulo dos resíduos na água, que ficam mal cheirosa. O acúmulo de resíduos na água aumenta o consumo de gás oxigênio pelos decompositores e, como consequência, os peixes podem morrer por falta de gás oxigênio para a sua respiração. Os esgotos que desembocam nos rios e lagos também favorecem a transmissão de doenças. Isso acontece porque as águas servidas podem conter micro-organismos patogênicos e também ovos de vermes. Os diferentes métodos de saneamento básico, como por exemplo as estações de tratamento de esgoto, são muito importantes no controle da poluição dos mananciais, uma vez que eliminam grande parte dos agentes poluidores presentes na água servida, antes de devolvê-las aos rios. Detergentes. Em residências e em algumas indústrias, utilizam-se detergentes para lavagens de roupas, utensílios, equipamentos e matérias-primas. Por meio do esgoto residencial e industrial, essas substâncias chegam ao ambiente aquático, onde promovem a formação de uma camada de espuma sobre a água. Tal camada dificulta a passagem de luz, que impede a realização da fotossíntese pelos seres produtores presentes nesse ambiente. Esses produtores são representados principalmente por organismos microscópicos que, em conjunto, formam o fitoplâncton, entre os quais merecem destaque as algas microscópicas, pequeninos organismos fotossintetizantes que existem em ambiente aquático. Os seres que constituem o fitoplâncton são a base de muitas cadeias alimentares dos ambientes aquáticos e, impedidos de realizar a fotossíntese, morrem. A redução da quantidade de fitoplâncton prejudica todos os outros membros dessas cadeias alimentares. A camada de espuma formada pelos detergentes também dificulta que o gás oxigênio do ar se dissolva na água, o que pode provocar a morte de peixes. Há vários anos, comercializam-se detergentes não biodegradáveis. Atualmente, todos são biodegradáveis. Contudo, a quantidade de detergente despejada nos ambientes aquáticos por indústrias e cidades de grande porte
é tamanha que a velocidade natural da biodegradação pode não eliminar tudo o que os esgotos despejam. Dependendo do material, o tempo de degradação é longo, muito maior do que o tempo que leva para uma nova remessa de substância chegue aos ambientes. Eutrofização. Você já viu algum lago ou ambiente aquático com águas paradas, bem verdes e mal cheirosas? Normalmente, isso ocorre quando o ambiente aquático sofreu eutrofização ou eutrofixação, que é o acúmulo exagerado de substâncias que atuam como nutriente para as algas. Tais substâncias existem nos esgotos residenciais, que são despejados em muitos ambientes aquáticos. Também existe nos fertilizantes que, quando chove, pode escoar do solo das plantações em direção a rios e lagos. A quantidade de algas pode crescer tanto, o que confere geralmente cor verde à água, que as que estão mais próximas da superfície impedem a passagem de luz e provocam a morte das que estão mais abaixo. A atuação de organismos decompositores sobre as algas mortas consome o gás oxigênio do ambiente aquático, provocando também a morte dos peixes e mau cheiro. Despejos industriais. Muitas indústrias são instaladas às margens de rio para que possam utilizar suas águas e nelas despejar diretamente os resíduos provenientes de suas atividades. Embora nem todos os despejos sejam ofensivos ao ambiente aquático, a maioria é. As substâncias tóxicas presentes nos despejos industriais são altamente prejudiciais à natureza. No Brasil, existem leis que impõem limites para a quantidade de resíduos industriais despejados nos rios, lagos e em outros ambientes aquáticos. No entanto, maior conscientização por parte das indústrias e da população e uma fiscalização mais eficaz faz-se necessário para que o problema de contaminação dos ambientes aquáticos possam diminuir. Poluição dos oceanos. Além dos inconvenientes para quem frequenta as praias, uma das consequências da poluição dos oceanos é o comprometimento da fotossíntese realizada pelo fitoplâncton. Esse processo fotossintético afeta diretamente a todos os seres vivos, uma vez que grande parte do gás oxigênio disponível na atmosfera é proveniente dos oceanos. Outra consequência da poluição marinha é que peixes, aves, mamíferos e outros animais marinhos cujo corpo fica embaraçados a objetos plásticos podem morrer sufocados ou por terem dificuldades para nadar, alimentar-se ou defender-se. A poluição marinha também interfere nas cadeias alimentares. Despejos de esgotos lançados no mar vão formando uma camada que flutua na água e impede a entrada de luz, provocando a morte do fitoplâncton e, por consequência, interferindo em toda a teia alimentar. Produtos tóxicos despejados na água podem matar peixes, aves e outras formas de vida. Os manguezais, ecossistemas que ficam no encontro dos rios e mar, são seriamente afetados pela poluição. Esse ecossistema atua como berçário da vida marinha, onde muitas espécies nascem e iniciam seu desenvolvimento. Assim, a poluição dos oceanos pode acarretar, entre outras consequências, a extinção de espécies marinhas e a redução de peixes. Obrigada e até a próxima aula. Preservem o ambiente.